Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o pacto político eleitoral proposto pelo PPS. Entrevisto o ex-deputado federal Roberto Freire, que já foi senador e também ministro da Cultura no governo Temer e é o presidente nacional do PPS. Muito obrigada por estar conosco. Bom, Roberto Freire, à véspera das convenções partidárias ficam cada vez mais intensas as articulações para a formação de alianças. E você disse que é preciso sair de um discurso genérico para uma atitude mais prática e propôs um pacto. Que pacto é esse? Olha, eu acho que o Brasil está precisando encontrar um caminho de superação de um clima de intolerância. Nós precisamos superar essa ideia do nós contra eles, que é um legado dos tempos de Lula, um péssimo legado para o país, até porque nós podemos pensar diferente, há um pluralismo, diversidade, é democrático. Agora, nós não podemos transformar as nossas diferenças ou divergências em impossibilidade do diálogo. E o Brasil precisa superar uma fase em que isto, de vez em quando, se apresenta. Algumas vezes, aquilo que é dominical de almoço de família, as pessoas têm medo de discutir política. E nós precisamos discutir política, porque é através desse debate, do diálogo, da apresentação de alternativas, que a gente vai encaminhar esse país para dias melhores. E do ponto de vista objetivo, o que o pacto propõe? Buscar forças que tenham a capacidade de pensar a democracia, que não queiram desrespeitar as instituições, os poderes republicanos, como infelizmente nós estamos vendo e vimos nesse último final de semana, tentativa de desrespeitar o Poder Judiciário, com participação, inclusive, chicaneira de um próprio membro do Poder Judiciário. Então, isso precisa ser superado. Nós precisamos garantir que a democracia se afirme. E, para isso, temos que buscar um candidato que tenha esse compromisso com o valor da democracia, com o respeito às liberdades, a diferença, o pluralismo, mas fundamentalmente pensando que nós somos uma nação. E existe abertura nos partidos para um pacto com esse perfil? Se tivesse essa abertura, a gente já tinha resolvido. Não tem. Mas isso não significa que a gente não trabalhe por isso. Então precisamos, e nós estamos tentando, através de alguns encontros, fizemos um bom encontro aqui em São Paulo, vamos fazer no próximo sábado um encontro no Rio de Janeiro. Um encontro com quem? Um encontro com essas forças que nós estamos chamando do polo democrático, do campo democrático, que não sejam, aí vamos citar claramente, nem lulopetista, nem bolsonarista, que são forças que não têm nenhum compromisso com a democracia, nenhum dos dois. Trabalham independente do que der, seja defendendo ditadura, de sinal trocado à direita, Bolsonaro, como foi da ditadura militar brasileira, seja o lulopetismo defendendo Maduro na Venezuela. Então, nós precisamos discutir que é a democracia, que temos que prosseguir com ela. Então, nesse sentido de discutir com os candidatos que estão nesse campo aberto, sem veto nenhum, cada um mesmo tendo o seu candidato, ter a capacidade de entender que se vier algo que unifique, temos que caminhar dessa forma, sabendo que é difícil, mas nós vamos trabalhar para isso. Bom, e do ponto de vista prático também, porque há uma pulverização, né, Roberto Freire? E muitos candidatos de uma mesma corrente de pensamento, tanto à esquerda como à direita. Mas olha... Então, esse bloco que seria mais em torno de um centro-direita. Bloco também com os chamados partidos de esquerda. Também há um pleito nesse sentido. E até agora não apareceu, assim, muita abertura para isso, né? Quando pergunto aos candidatos, nenhum diz que abre mão da sua candidatura no primeiro turno. Mas também, se dissesse que abria, estava fora. Né? Então, é um processo. Nenhum vai dizer que E quando isso sai. Deve se definir? Agora, nas convenções? Está caminhando porque o prazo fatal das convenções está agora. É o dia 5 de agosto. A partir daí, já tem que ter candidato lançado e providenciando o registro no TSE. Até lá, é tempo de se resolver.
As coisas também têm, na política e na vida, elas tendem a ser resolvidas muito em cima da hora, não 1/10 hora. Bom, Então, estamos esperando que nesse momento seja momento de definição. Não vai ser possível, mas olha, a sociedade brasileira vai fazer essa unificação com voto útil. Não tenho dúvida, até porque a estagnação do que aí está no cenário, você não tem nenhuma grande mudança de uma pesquisa para outra. Se mantém as forças com os mesmos percentuais de intenção de voto, mudança na margem de erro. Então está todo mundo sentindo que essa inércia terá que ser quebrada. E vai ser quebrada nesses últimos dias. Vamos ver o que é que vai dar. Agora, voltando a uma questão que você já mencionou, Roberto Freire, e que causou uma perplexidade generalizada em todo o país, que foi aquele vai e vem das decisões judiciais em torno do pedido de habeas corpus para a libertação de Lula no último domingo. E eu quero ouvi-lo sobre isso. Aquilo foi um pedido de habeas corpus de parceiros políticos que são de verdade indignados com a prisão de Lula, que não aceitam, que acham que existe aí uma injustiça, etc. e tal, ou foi um ato político com objetivos bem específicos? O que foi aquilo? Aquilo foi uma chicana para desmoralizar a justiça, desmoralizar o juiz Moro, desmoralizar o tribunal, até porque não precisava ser nenhum jurista para entender que não seria uma decisão de um plantonista, monocraticamente, para mudar uma decisão de colegiados. E não são colegiados de tribunais inferiores. É o Supremo Tribunal Federal, então, que não concedeu habeas corpus para Lula. E aceitar... Bom, agora o STJ, quer dizer, o Superior Tribunal de Justiça, já né? também. Já tinha. Mas dessa vez, o ponto final nessa ação do domingo foi o STJ, né? Esse é ato final em cima dessa chicana que foi promovida por um desembargador dublê de militante petista. E o resultado disso, no seu entender, fortalece Lula? Ele fica vitimizado porque não continuou na cadeia e isso torna politicamente mais forte, inclusive, se acontecer dele ficar inelegível, dele não ficar transferir... Já está. Não, pois é, mas quem vai dar a palavra final é o Tribunal Superior, Tribunal Eleitoral. Mas não, né? É o que vai dar a palavra final. Alguém vai ficar imaginando que ainda vai ter palavra final de que ele é um condenado e que está cumprindo pena de reclusão e foi condenado por um tribunal colegiado e que, de acordo com a lei, torna inelegível, que é a lei de ficha limpa, que foi uma lei aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e uma lei de iniciativa da cidadania brasileira. Mas Lula sai daquele vai e vem das decisões, daquela investida de aliados petistas, ele sai mais forte ou mais fraco politicamente? Olha, para mim é irrelevante isso, não é o problema sair mais fraco ou forte. Irrelevante? Não, é irrelevante, porque o problema é que nós estamos discutindo de um condenado, um criminoso, que quer desrespeitar as instituições democráticas do país, que é a única alternativa que ele tem. Né? Então, nesse sentido, não é discutir se sai mais forte ou menos forte. Ele tenta desmoralizar e é necessário que haja a reação que nós estamos sentindo do Poder Judiciário, inclusive abrindo processo de crime de prevaricação daquele desembargador. E isto precisa ter uma punição efetiva. Nós não podemos continuar com insegurança jurídica de qualquer juiz admitir que não existe lei nesse país. Então eu tenho a impressão de que nós precisamos consolidar e fortalecer a democracia brasileira, as instituições, apesar de todos os problemas, dessa liberdade de estarmos, por exemplo, falando o que estamos falando aqui nesse programa. Muito obrigada, Roberto Freire. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.